Saúdo as mamães, desejando que Deus abençoe o seu dia, que elas se sintam especiais pelo fato de que Deus lhes concedeu a graça de gerarem filhos. É uma graça que nem todas as mulheres têm, mas é uma graça bendita. É das mulheres que sai a prolongação da vida, o prolongamento da vida na terra. Não é? Não bastam os homens, as mulheres são necessárias para gerarem homens e mulheres. E nós damos graças a Deus. E eu fui procurar nas Escrituras alguma coisa relativa ao tema que nós temos aqui, que é o Dia das Mães. E eu encontrei um texto que me falou ao coração, que está em Provérbios, o capítulo 31. Provérbios, o capítulo 31. Convido os irmãos e as irmãs que puderem, para que se levantem. Nós vamos ler dos versos 1 ao 9. Provérbios 31, de 1 a 9. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abre a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Que Deus nos abençoe. Pai, nós colocamos diante de Ti a vida, a nossa vida, e colocamos diante de Ti a Tua palavra. Nós sabemos, nosso Deus, que ela sempre fala ao nosso coração, e nós pedimos então que o Senhor nos abençoe nesta reflexão que vamos fazer acerca dos conselhos que a mãe do rei Lemuel lhe deu. Nós suplicamos que o Senhor nos fortaleça com a Tua graça, que o Senhor alimente a nossa fé, a nossa experiência de vida cristã. Estende a Tua mão de graça sobre os irmãos e as irmãs que estão aqui e os que estão em casa. Dá para todos nós, ó Deus, a constância da fé, e que nós jamais desperdicemos o nosso tempo esquecendo-nos daquilo que o Senhor deseja para nós, que é o nosso crescimento segundo a imagem de Teu Filho. Nós colocamos diante de Ti mais uma vez a todos aqueles que estão lidando com a saúde do povo, as autoridades, o pessoal médico, os cientistas. Nós suplicamos que o Senhor abençoe também os lares daqueles que estão enlutados, os lares daqueles que estão alegres por terem recuperado os seus. Nós suplicamos, enfim, que o Senhor estenda a Tua mão de graça, como disse o Teu servo pouco tempo antes, na sua oração. Nós suplicamos que o Senhor nos ensine, então. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Quem é o rei Lemuel? O que significa o seu nome? Quem é a mãe dele? As únicas coisas que nós temos como referência
são as que estão escritas aqui na Bíblia. Massá é um território dado a Ismael, filho de Abraão, lá atrás. E Massá é um lugar por onde o povo de Israel passou e houve um momento de muita aflição. Massá e Meribá é um conjunto de nomes que demonstram uma crise de Israel, onde o povo teve sede e a rocha deu água. De qualquer maneira, os estudiosos, de um modo geral, dizem que Massá não faz parte de Israel, Lemuel não é israelita, embora o seu nome signifique pertence a Deus. A sua mãe provavelmente também não é israelita, mas é bem possível que a semente de tudo quanto foi visto por Ismael no tempo da sua infância, até o tempo em que se separou da casa de Abraão e foi para o seu próprio espaço, ele tenha tido lembrança dos eventos, da forma como Abraão foi guiado por Deus. E a fé dos ismaelitas continua sendo a fé no Deus de Abraão. É claro que com outra perspectiva diferente da perspectiva do povo de Israel, não é? Os ismaelitas partiram para outro viés, embora tenham Abraão como o seu pai da fé. Muito bem, tudo quanto nós lemos nesta manhã, dos versículos 1 a 9, são, na verdade, falas da mãe de Lemuel, da rainha mãe. São falas que ele tomou para si e registrou, mas são falas da sua mãe. E quando olhamos para a mãe de Lemuel, nós verificamos nesta introdução aos conselhos que ela vai dar, algumas falas, algumas perguntas que ela faz no verso 2. Ela diz: o que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? Que lhe direi, ó filho dos meus votos? E eu fico pensando no fato de que ser mãe para ela correspondia ao fato dela ter, sim, um ato físico de geração. Ela, de fato, gerou uma pessoa dentro de si. Este é um universo que os homens não têm sensibilidade, porque nós reconhecemos que nossa esposa, que nossa mãe, que nossa filha, que está casada, estão gerando dentro de si uma vida. Mas nós não temos a sensibilidade de sentir com o tempo todo aquele ser ganhando seu espaço dentro do nosso corpo, aquele ser sendo concebido e sendo desenvolvido e extinguindo as nossas forças, sugando as nossas forças e fazendo com que nós sejamos submetidos a uma mudança radical de corpo, com os órgãos internos sendo empurrados para lá e para cá, para dar lugar para esse novo ser que está vindo. Nós sabemos do lado de fora que a criança está se mexendo, porque nós podemos perceber no ventre de nossa esposa aquelas mudanças do ventre em função do movimento do feto dentro do ventre. Mas quem sente, quem percebe e quem começa a desenvolver um relacionamento muito intenso com aquela coisa que está dentro dela,
é a mulher. Então, o amor que nós, homens, podemos ter pelos nossos filhos, é um amor absolutamente diferente do amor que uma mulher tem, porque ela dá de si, para que aquela pessoa venha à luz. É encantador a gente perceber como Deus fez essas coisas tão maravilhosas. É encantador perceber que a mulher não é apenas vaso da concepção, nem vaso da geração de uma vida. A mulher é uma pessoa que compõe o novo ser. E nós damos graças a Deus porque, inclusive, Jesus Cristo tem a sua humanidade completamente registrada exatamente por toda a contribuição que Maria deu à sua existência. Mas quando olhamos para a mãe de Lemuel, nós percebemos que ela tem uma visão, porque ela é uma rainha. Ela está na liderança de um povo, ela acompanha o seu esposo, e ela sabe da política, ela sabe das situações que o povo dela está vivendo. Então, quando ela começa a gerar essa criança, ela não pensa apenas no elemento físico, no elemento sentimental, na afetividade sentimental, mas ela fica pensando, e provavelmente todas as mães ficam pensando, o que será desse meu filho? O que será dessa minha filha? O que Deus vai fazer por meio desta filha ou deste filho? Eu não quero que esta pessoa seja uma pessoa ruim, eu não quero que esta pessoa seja uma pessoa desqualificada. É o meu filho. É o meu filho. Então, certamente este sentimento que é universal na mente da mulher, quer dizer, eu não apenas estou pondo um filho no mundo, mas eu quero saber para que ele vai servir, para que ele vai ser útil, para que ele vai se desenvolver. E no caso dela, tinha um governo para continuar, tinha a ameaça de outros clãs que eventualmente quisessem o governo da casa dela. Ela tinha que pensar numa porção de coisas dessa natureza. E já pensava com o filho na barriga. Com toda certeza, porque ela diz, é filho do meu ventre. Fui eu que te gerei. Uma outra coisa que me chama a atenção no texto é que ela chama o filho de filho dos meus votos. O que é filho do meu voto? Se nós nos lembrarmos um pouquinho de Ana não tinha filhos, e isso para a mulher israelita era um vexame. Na cultura deles era um sinal de que a mulher não estava sendo abençoada, de que a mulher tinha um castigo para sofrer. Quando nós olhamos para Ana, nós vemos que Ana vai até o templo, até o tabernáculo, e lá no tabernáculo ela chora muito, e ela ora, dizendo, se o Senhor tiver misericórdia de mim e me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. E a gente às vezes até pensa mal de Ana, porque quando ela desmamou a criança, quando a criança já tinha alguma noção de si mesma, ela foi e entregou a criança. Dá a impressão que ela é uma mulher desalmada, não é? Não, mas aí que está, ela fez um voto a Deus. E ela foi responsável. O voto para com Deus foi superior ao apego da mãe. Ela continuou sendo mãe de Samuel.
Ela continuou amando Samuel, mas ela deu para Deus o primeiro lugar. É assim que nós devemos fazer. A mãe de Lemuel, então, é uma mãe que chama o seu filho de filho dos meus votos. Provavelmente, ela dedicou o seu filho ou ao Deus de Abraão, ou, quem sabe, a uma divindade, se ela fosse uma mulher pagã. O importante é a gente reconhecer que ela fez votos. Nós não sabemos quais votos são. Mas o que nós sabemos é que toda mãe bem intencionada não quer para seus filhos, filhos que a envergonhem. Não quer para seus filhos, filhos que a amaldiçoem, que a detestem. Quer filhos que a amem, quer filhos que reconheçam o seu esforço, quer filhos que tenham os seus propósitos, ideais, coisas que tragam para dentro de casa uma boa fama para os seus pais. Eu fico pensando nas mães, e nós observamos na oração da Raquel, justamente o fato de que ela orou por filhos que se desviaram. Que tristeza, muitas vezes, uma mãe acumula com filhos que são filhos trabalhosos, são filhos difíceis. É claro que nós temos que trabalhar direito nas relações entre mãe e filho, pai e filho, porque nem sempre os filhos são inteiramente responsáveis por se desviarem do caminho. Às vezes, eles não têm a orientação dos pais para isso. E é nesse aspecto que eu olho para o texto e eu enxergo no texto que se ela fez votos, sendo rainha-mãe, tendo um país para governar, seu marido para governar, talvez o seu marido já tenha passado, porque agora é o rei é seu filho. De qualquer maneira, nós temos que pensar aqui em alguns aspectos desses votos. Ela não pode deixar o seu filho ser um tolo. Ela não pode deixar o seu filho ser uma pessoa sem significado. Ela tem que trabalhar na vida do filho. Ela não é simplesmente uma pessoa que põe uma criatura no mundo. Ela é uma pessoa que diz, tá bom, a criatura está aí, eu o amo muito, mas o que é que eu vou fazer com essa vida? E nós sabemos, tanto pelo ensino do Antigo Testamento, quanto pelo ensino do Novo Testamento, que os primeiros professores de uma criança são seus pais. São seus pais que mostram pela conduta, são seus pais que mostram pela vida diária, pela ação cotidiana, pelo amor fraternal, pelo cuidado. Como é que os filhos podem ser no futuro? Pais que disciplinam a criança, que orientam o caminho da criança, que confrontam a criança no seu erro, vão ter filhos mais equilibrados no futuro. Quando a gente deixa os filhos fazerem o que bem entendem, sem compreenderem a vida, eles vão ter problemas lá. Quando a gente os reprime demais, não deixa eles se expandirem, eles vão ter problema lá. Porque eles serão inseguros, eles serão problemáticos. Às vezes nós culpamos os filhos, achando que os filhos se envolveram com amizades, e essas amizades os fizeram perder-se na vida, mas nós temos que olhar primeiro para nós, para saber como é que nós fizemos, porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar.
e quando for velha, não vai se desviar dele. Os princípios, os valores, têm que ser administrados desde sempre aos nossos filhos. Não tem como fazer diferente. Não tem como ser diferente. E esta mulher, ela considera Lemuel filho do seu ventre e filho dos seus votos. Então, hoje, dia das mães, quero convidar pais e mães, mães e pais, para pensarem em quais votos fizeram quando seus filhos vieram à luz. Não é? Nós vamos aprender cada vez mais e nós vamos eventualmente corrigir o nosso rumo, mesmo que eles já estejam adultos. Nós vamos nos comportar de maneira adequada com seus votos. Mas esse não é o sermão, essa é a introdução. O sermão está nos conselhos que a mãe deu. Vamos lá. Primeiro conselho dela, verso 3. Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos às que destroem os reis. Ele era um rei, portanto ela estava falando no nível de gente que governa. Não é? É claro que nós temos que adaptar esse discurso para a nossa realidade. Mas a realidade deles era essa. E quando a gente pensa nesse conselho, ele é um conselho negativo. Não dê às mulheres a sua força. O que ele quer dizer com isso? Naturalmente, um homem famoso atrai muitas mulheres. E ele não precisa ser intelectual, ele pode ser um esportista. Porque muitas pessoas estão atrás de uma vida mais confortável. Então, quem está na fama, naturalmente tem muitos fãs, muitas tietes, que estão dispostas a pagar qualquer preço para ficar com aquela personalidade. O mundo de hoje é assim. Lá não era diferente. Mas, para a gente ter um contexto dos provérbios, para a gente ter uma visão dos provérbios, do tempo dos provérbios, eu fui buscar no livro de provérbios algumas referências ao tipo de mulher que a mãe de Lemuel está falando. Então, o capítulo 5, versos 3 a 10, vai dizer assim: porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis. Para que os estranhos não se fartem com seus bens e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Há um tipo de mulher que, ainda que tenha senso de maternidade, ainda que tenha valores, ainda que tenha sido criada com alguma força, alguma educação, são mulheres impróprias. São mulheres impróprias, não são dignas de confiança. É claro que o homem é assim também. Não é um sermão contra as mulheres. Mas é como os provérbios enxergam esse tipo de mulher
que o rei Lemuel não deve dar a sua força. O rei Lemuel deve ser um homem casado, deve gerar filhos, deve produzir a descendência para o governo do seu país. Mas o que a gente percebe aqui, queridos irmãos, é que quando a pessoa se entrega a uma vida imoral, quando ela se entrega a paixões momentâneas, quando ela não para no casamento, quando ela tem o casamento e mais uma dúzia de concubinas por aí, quando a pessoa perdeu o norte em relação à impureza pessoal, ela foi como que anestesiada, ela perdeu o senso da vida. Todo mundo acha que a vida sexual, especialmente no nosso contexto moderno, acha que a vida sexual é de propriedade exclusiva do indivíduo, ou ele faz o que ele bem quer com a vida dele, com a vida íntima dele. Ele pode ser casado ou não, ele pode gostar de pessoas do mesmo sexo ou não, ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele, porque a vida dele é dele. Isso é falta de norte, isso é falta de bússola, isso é falta de caminho. E a mãe de Lemuel disse assim: não entre por esse caminho. Tenha sua esposa, provavelmente ela diria, seja fiel a ela, viva com ela. O livro de Provérbios vai dizer: bebe água do teu próprio manancial. Quer dizer, se você tem que usufruir prazer sexual, usufrua dentro da sua casa com a sua mulher. Meu filho, filho de meu ventre, filho dos meus votos, não se entregue para as mulheres, não dê a sua força, não acabe pobre, não acabe sem consciência, não acabe sem amor pela vida. Esse é o primeiro conselho dela. No capítulo 6, de 24 a 29, fala que os ensinos que o filho recebe o protegerão da mulher perversa, das lisonjas da mulher estranha. Não cobice no coração a sua formosura, nem se deixe seduzir pelo seu olhar. O máximo que se paga por uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de uma vida preciosa. Poderá alguém carregar fogo no colo, sem que as suas roupas se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasa, sem que seus pés se queimem? Assim será. Com o que se aproximar da mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que tocar nela. Deus é profundamente contra o uso do sexo fora do casamento. Infelizmente, na igreja contemporânea, a gente está vendo cada vez mais a incidência de jovens praticando o sexo antes do casamento. Inclusive nas igrejas mais pentecostalizadas que eu conheço. Por que razão? Porque falta a nós copiar a rainha mãe. Não des a sua força às mulheres. Que mulheres? Às mulheres que não têm pudor. O segundo conselho que ela dá está nos versos 4 em diante, e diz assim: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquecem da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo,
e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. O segundo conselho, se o primeiro conselho era não seja impuro, esse também é negativo. E diz assim: não seja ébrio, não seja bêbado, não seja não sóbrio, ou seja sóbrio. Vamos lá. Qual é o efeito que a bebida faz na gente? A bebida anestesia. A bebida modifica o comportamento, tanto físico quanto psíquico. Eu me lembro de um senhor que morou do nosso lado em Jacareí. Ele era de uma construtora e ele saía de madrugada e ele só voltava bem à noite. Então, praticamente ele não vivia em casa. E era uma família de poucos recursos. E a gente se lembra então que os filhos dele, os pequenos, né, especialmente, andavam praticamente sem roupa, só com uma camisetinha e nada mais, não é? Circulando pela casa. E quando ele chegava, tinha meia hora de briga. Meia hora de briga. Porque ele queria tudo em ordem. Já deu banho nas crianças, já fez isso, já fez, cadê minha janta? Cadê? Era uma briga. Aí ele ia dormir, porque ele levantava de madrugada e saía muito cedo. Mas quando chegava no domingo, Esther e eu saíamos com o nosso filho, e íamos para a escola dominical. Ele já estava às 9 horas da manhã, completamente bêbado, sentado numa cadeira, com as moscas ali em volta, nem espantar mosca ele tinha coragem, os olhos caídos e ele completamente bêbado. E a pergunta é: por que estava assim? Era o modo como ele se anestesiava. É claro que o texto se concentra no vinho, mas nós não precisamos ir muito longe para saber que hoje nós temos muitas coisas inventadas pela mão humana, ou muitos mecanismos obtidos da natureza que nos anestesiam, que deixam a gente pasmado, sem norte, sem reflexo, sem capacidade de fazer o que é essencial, o que é fundamental, porque nós estamos praticamente fora de nós mesmos. Os textos de Provérbios que eu selecionei estão nesses capítulos, capítulo 20, verso 1. O vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Declaração da Escritura. Uma pessoa viciada que não consegue se controlar, que se anestesia, que se anula, é uma pessoa que não glorifica a Deus e não é sábio. O texto de 21:17 diz assim: quem ama os prazeres acabará na pobreza, quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Parece até uma contradição a gente imaginar que uma boa dose
de ricos na população mundial é de quem trabalha com as drogas. Parece uma contradição. Mas aí que está. Vocês já viram uma pessoa dependente? Ela rouba, se for necessário. No meu pastorado, eu vi mães que chegaram e disseram: olha, até ontem a gente tinha liquidificador em casa. Hoje não tem mais, porque o nosso filho levou e vendeu para trocar por droga. Então, a rainha mãe, olhando para Lemuel, disse isto: filho, você não pode se distrair com bebida. Você não pode se distrair nem desejar bebida forte. Você precisa saber o mal que ela faz. Você precisa saber das coisas que ela produz. Para quem é a bebida forte, meu filho? Para quem é o vinho? É para gente que está absolutamente desanimada. O texto nos mostra isso. O texto nos mostra isso. Que diz assim: deem bebida forte, verso 6, aos que estão morrendo. Do mesmo jeito que Jesus Cristo disse: tenho sede, e eles quiseram dar não água para Jesus, mas vinagre. Eles quiseram dar para Jesus uma bebida que anulasse a dor. O que a mãe de Lemuel está dizendo para ele é: olha, use sim o vinho, mas como medicamento. Use sim o vinho como uma situação em que as pessoas precisam ter algum motivo para ter um pouco de alegria. Mas você que vai crescer, não seja uma pessoa dependente de nada. Desde quando deve começar a nossa educação dos nossos filhos a respeito de drogas, a respeito de vícios? A começar da nossa vida. Se a gente tem algum vício, se a gente não consegue passar sem uma bebida, e os nossos filhos estão assistindo, muito provavelmente eles vão ter, preferivelmente, a reação de querer fazer igual. É muito difícil a gente encontrar filhos que dizem assim: papai bebe vinho, mas nunca viu embriagado. Então, papai bebe vinho, eu vou beber também. Eu não vou beber. É mais difícil encontrar quem diga eu não vou beber do que encontrar eu vou beber igual meu pai. É necessário que a gente perceba a profundidade desse conselho, então. E a gente perceba que a mãe dele estava preocupada com o fato de que Lemuel precisava ser sóbrio. Então, não dar a sua força às mulheres, à adúltera, à mulher oportunista, à mulher sem escrúpulos, mas também não ceder à sua vontade pessoal de se anestesiar, seja com vinho ou seja lá o que for. Ainda no capítulo 23, existe um texto muito bom que diz assim: não se junte com os beberrões nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem são os olhos vermelhos?
para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar. Já se deitou no meio do mar? E como o que se deita no alto do mastro de um navio. Já se deitou lá? Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Este era o recado da mãe de Lemuel: não beba. Ela não está falando aqui de abstinência ou de não abstinência, ela está falando de sobriedade. Seja sóbrio. Meu filho, seja sóbrio. Como faz tempo que eu não falo, meus irmãos, eu ainda estou na metade. Os irmãos suportam isso, não é? Vamos caminhar. Ela diz mais. Ela dá um terceiro conselho que diz assim, verso 7. Verso 8. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Eu vou juntar duas partes em uma, para abreviar a minha fala. E o verso 9, abre a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Então, abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Você vai dizer, isso é um conselho que uma mãe de rei fala para um rei, que vai governar. Eu não governo nada. O que é que eu tenho que dizer para os meus filhos? Você tem que dizer para os seus filhos o seguinte: seja luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Seja uma pessoa semelhante a Jesus Cristo na terra. Seja uma pessoa que, mesmo não mandando em governo nenhum, você seja uma pessoa absolutamente colaborativa para o bem da história, para o bem do mundo, para o bem das pessoas. É claro que quando você fica vendo o progresso da sua criança, os avós têm uma visão maior disso, porque os pais estão empenhados em educar. Mas os avós conseguem contemplar com mais riqueza o desenvolvimento dos seus netos. Experiência própria. Mas quando a gente vê os nossos filhos fazendo alguma coisa nova, nós devemos rir de prazer, nos orgulharmos daquilo, mas dizer, espera um pouquinho, além disso, qual é o projeto para o meu filho? E quando eu digo qual é o projeto para o meu filho, a mãe de Lemuel tinha um projeto para o seu filho. O projeto é que ele governasse bem. O projeto é que ele fosse um homem de retidão e fosse um homem justo, um homem capaz de ser ao mesmo tempo juiz das questões, mas ao mesmo tempo advogado dos desamparados. Uma dessas pessoas que tem direcionamento, que tem sabedoria, que tem elegância, que tem força. Uma dessas pessoas que pode ser candidato a qualquer prêmio internacional por causa da sua postura ao olhar a necessidade dos outros. Eu fico pensando, meus irmãos, em que textos poderiam falar dessa questão de retidão. E no
capítulo 14, verso 31, há um provérbio assim: quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem oprime o pobre insulta a Deus. E depois, o que se compadece do necessitado honra a Deus. Capítulo 17, verso 5. Quem zomba do pobre insulta aquele que o criou, e insulta a Deus. O que se alegra com a calamidade não ficará impune. Quem está rindo à toa com a pandemia não ficará impune. Capítulo 19, verso 17: quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. 21:13: quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Capítulo 22, versos 8, 9 e 16. O que semeia a injustiça colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. E finalizando o capítulo 28, verso 27, diz: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas o que fecha os olhos para eles será coberto de maldições. Seja reto, olhe para as pessoas de forma igual. É o que a mãe de Lemuel está dizendo para o rei. Seja a voz da pessoa que não tem voz, seja a voz da pessoa que necessita e os órgãos não a ouvem. Seja você um governante que cuide de todos de maneira igual. Lá no capítulo 11, nos versos 5 a 9, os provérbios dizem assim: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é liberado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. E no capítulo 21, mais 3 versículos. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Esse é o conselho da mãe dele para ele. Seja reto. Seja justo. 2 conselhos positivos. 2 negativos. Não entregue a sua força às mulheres. Não viva como um impuro. 2º conselho: seja equilibrado, seja sóbrio. Não se envolva com vícios de forma alguma. 3º e 4º conselhos: seja reto e seja justo. Esses conselhos são aplicáveis a todos nós.
E como crentes em Jesus Cristo, nós que temos o Antigo e o Novo Testamento, podemos ampliar esses conselhos. Podemos ter mais contribuições das Escrituras para aperfeiçoar esses conselhos. O que deve ficar na nossa mente é que esta mãe, mesmo não conhecendo Jesus Cristo, mesmo não tendo a revelação como Israel teve, ela foi introduzida na Escritura. E ao ser introduzida na Escritura, ela passou a valer para nós. E meus irmãos, aquilo que ela disse se tornou sagrado. É uma coisa que nós devemos observar na nossa própria casa. Isso não veio do pai de Lemuel, veio da mãe de Lemuel, em homenagem às mães. Toda mãe, com a cabeça da rainha mãe de Lemuel, é uma mãe que está glorificando a Deus com a sua vida. E que nós, os pais, possamos imitar a rainha mãe. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.